Oi pessoal, aqui é o Pedro de Will Smith trazendo mais uma review, dessa vez de Logan, o terceiro filme solo do Wolverine no universo dos X-Men. Lembrando que essa é uma review na maior parte sem spoiler, eu só vou fazer um breve comentário sobre uma coisa que aconteceu no filme, mas eu vou avisar quando eu for falar dela e vou colocar na tela até quando do vídeo que você precisa pular para não ver o spoiler, beleza? Tirando isso, só vou falar o início do enredo sem entrar tanto em detalhe. Sem mais enrolação, vamos que vamos. Logan foi dirigido por James Mangold e é estrelado por Hugh Jackman, Daphne Keane e Patrick Stewart. No filme nós acompanhamos o famoso mutante Logan no ano de 2029, onde temos um futuro meio distópico para os mutantes, uma época em que a maioria deles se foi. O poder de regeneração de Logan está diminuindo e ele se entregou à bebida, tendo agora um emprego de motorista. Enquanto isso, ele cuida do Professor Xavier, o antigo líder dos X-Men, que agora está muito velho e doente e é tratado secretamente por Logan. Nosso conflito começa quando a personagem Laura aparece, sendo oferecido um trabalho ao Wolverine para levá-la à fronteira canadense. O problema é que ela está sendo perseguida pelo personagem Donald e seu exército particular. Esse é o máximo de enredo que eu vou falar aqui, vou deixar as coisas mais vagas assim mesmo. Bem pessoal, eu gosto muito da franquia X-Men, eu acho que filmes como X-Men 2, o X-Men Primeira Classe e o X-Men Dias de um Futuro Esquecido estão entre os meus filmes de herói preferidos, mas não acho que até agora tinha sido um filme do Wolverine tão bom quanto esse que eu comentei. Eu odeio o X-Men Origins Wolverine e eu acho ele um péssimo filme, mas eu gostei muito do Wolverine Imortal. Assim, não é um grande filme nem nada, mas até o último ato até que foi um filme bem focado e consistente, mas mesmo assim não foi grande coisa. Eis que surge Logan, o filme que fecha a trilogia desse mutante, e ele com certeza não decepciona. Esse é o último filme do Hugh Jackman como Wolverine, e esse traz, na minha opinião, sua melhor performance como personagem. Logan tá velho, tá cansado, danificado como nunca, e Hugh consegue passar essa sensação, essa dor que ele sente. Outra ótima representação é do debilitado Charles Xavier, de Patrick Stewart. Ele aqui tá muito diferente dos outros filmes dos X-Men, ele tá muito danificado, assim como o Logan, o que, mesmo sendo uma situação triste, ele ainda consegue, de vez em quando, trazer um leve alívio cômico que acaba funcionando muito bem. A atriz mirim Daphne Keane me impressionou como a pequena, mais perigosa Laura, ou a X-23, como você quiser chamar. Assim, eu achei ela ótima, porque a personagem, ela passa por várias emoções na trama, e é difícil a atriz da idade dela conseguir passar isso de uma forma muito convincente. E nada disso funcionaria sem a impecável direção de James Mangold, que teve bastante liberdade criativa dessa vez, porque ele tinha dirigido o Wolverine Imortal e achei que ele tinha feito um bom trabalho. O problema foi a interferência do estúdio que ocorreu no filme, que incluiu momentos fracos e fora de lugar, como a luta contra o samurai robô no final, que quebrou todo o tom sério que o filme tinha até então. Mas aqui o Mangold, que também escreveu o roteiro, consegue balancear o tom obscuro e profundo da história, com cenas de ação brutalmente divertidas e muito sangrentas. Caso você não saiba, esse filme não é recomendado para menores de 18, então você encontra todos os tipos de morte possíveis aqui, o que é bem satisfatório, já que estamos falando de mutantes que têm garras que cortam pessoas. E as cenas de ação aqui são extremamente bem coreografadas, mas o filme sabe quando ele tem que se conter para ter uma cena mais dramática. Nunca tem uma ação tão exagerada e ridícula ao ponto de tirar a seriedade da trama. Outro toque interessante vem do humor que temos aí de vez em quando, que vem do diálogo entre os personagens de Logan, Xavier e Laura, tendo uma dinâmica bem divertida entre eles, o que leva a outro ponto forte da trama, que é a questão familiar. Charles é a única pessoa que Logan tem que se passaria como um familiar, mas isso é reforçado com a chegada de Laura, e os laços entre esses dois últimos são desenvolvidos muito durante o filme, o que leva a uma relação quase que paternal entre os dois, que é interessante ver porque Logan nunca conseguiu formar uma família antes. Esse aspecto se conecta muito com o arco de Wolverine na história, trazendo esperança para ele, mais uma razão para viver, o que leva a momentos bem emocionantes e até bem tristes, como todo o contexto da história é. Então você vê, por tocar em temas assim, e tendo esse grande peso emocional do desenvolvimento dos personagens, que faz esse longa muito mais do que um simples filme de super-herói. É bem mais dramático, sombrio e explora temas de brutalidade real, mas mesmo com isso o tom do filme é balanceado com a sensação de esperança e um bom humor ocasional. Não é tão incrivelmente obscuro como um Batman vs Superman, mas também não é tão animado e engraçado quanto o Era de Ultron, por exemplo. É isso que eu gosto muito dos filmes dos X-Men, eles conseguem achar um bom equilíbrio entre esses diversos elementos, e Logan prova isso mais uma vez. Outra grande diferença que esse filme tem de outros de herói é que a história dele é de uma escala bem menor, não tem toda aquela aventura para salvar o mundo da destruição ou algo assim, não tem no final uma batalha gigante com um exército de aliens que estão saindo de um raio azul.
Assim, é tudo muito focado nesses poucos personagens e o que acontece com eles. E com isso eu acho que o impacto em profundidade dos acontecimentos é muito maior. Eu gostei bastante do Boyd Holbrook como vilão Donald. Ele tem todo esse ar sarcástico e ele conseguiu passar uma ameaça para os protagonistas. E é só isso que eu tava esperando mesmo, porque ele não tem todo um background, não exploram tanto o vilão assim. Mas eu não acho que seria necessário para a história essa toda exploração dele. Porque a história não é sobre ele, é muito sobre o Logan, o estudo do personagem do Logan e seus laços com Xavier e Laura. É algo muito mais pessoal. Então acho que ele combinou para essa trama. Tudo isso é complementado por uma linda trilha sonora que se encaixa perfeitamente e foge dos padrões da trilha sonora clichê que filme dos Vingadores, por exemplo, sempre usam. Aqui é diferente, ela é um pouco mais dramática, um pouquinho mais melancólica, mas deixa também esse ar mais sombrio e misterioso. As localizações e como o filme é filmado são muito interessantes, mesmo que não seja um futuro apocalíptico para a humanidade, o jeito que é gravado passa aquela sensação triste de um apocalipse para os nossos personagens. Apesar do filme começar logo na ação, depois da primeira sequência o ritmo fica um pouquinho mais lento, o que pode incomodar algumas pessoas. Mas para mim funcionou muito bem, porque é preciso que o filme tome o seu tempo para poder preparar os personagens e locais para o conflito que vai chegar. Então, nesse primeiro ato rola muito dessa preparação, mostrando onde cada personagem tá e o que ele faz na história. E eu não queria que eles tivessem corrido com isso, então eu fiquei bem satisfeito do jeito que eles fizeram. Meu único problema com o filme foi uma sequência que eu achei que a violência foi meio gratuita e desnecessária, além de ser bem previsível. E é sobre ela que eu vou falar agora. Então sim, esse é um spoiler do filme, é algo que aconteceu no filme que eu vou falar agora. Então se ainda não viu ele, pula para essa parte aí do vídeo que está escrita na tela para você evitar o spoiler, beleza? Bota aí nesse tempo, que aí você vai pular esse spoiler que eu vou comentar agora. Bem, vamos falar agora da cena. Então, é a parte onde nossos três protagonistas foram para aquela fazenda para passar a noite lá. E eu acho que foi um momento que já começou muito bem, com a cena de jantar, que foi um momento bem humorado e bem bonito também. Depois tivemos Xavier na cama dizendo como boa foi a sua noite, comentando sobre o desastre que ele acabou causando em Westchester, que eu também achei um grande momento, que assim, se acaba de uma maneira bem sutil, eles revelam que o Xavier teria matado os X-Men acidentalmente. Eu achei isso uma reviravolta muito foda. Mas o problema foi quando chegou o X-24, o clone do Wolverine, e matou toda a família lá da casa, o que já era bem previsível desde que a sequência começou. Além disso, achei que forçaram muito para chocar ao matar a família toda, mostrando depois os corpos deles cortados e cheios de sangue, como se fosse ressaltar algo importante, quando na verdade não tinha nada de importante em fazer isso. Foi, tipo, só brutalidade, assim, só por ser brutalidade mesmo. Eu acho que os três protagonistas podiam ter dormido nessa fazenda, saído no outro dia, e depois em outro lugar fossem encontrados pelo X-24, porque aí ele mataria o Xavier. Porque assim, matar esses personagens da fazenda que acabaram de aparecer, pra mim foi meio desnecessário. Ok, pessoal, a parte de spoiler então acabou agora. Vamos falar um pouco mais sobre o ritmo do filme, que acho que foi muito bem construído. Como eu falei antes, o primeiro ato é mais preparatório, com algumas cenas de ação bem intensas. Um segundo ato que mostra o desenrolar do conflito e mais desenvolvimento dos personagens. E um terceiro ato que amarra tudo de uma forma bem épica e emocionante. Não acho que teve algum momento em que senti que ficou arrastado. Até nas cenas mais lentas e de preparação eu estava bem entretido no filme. Então, gente, no final das contas, Logan tem incríveis atuações de direção, com um roteiro focado que mantém um tom e ritmo consistentes e cenas de ação brutais, mas que são muito legais, muito satisfatórias. O único problema que eu tive foi um momento que eu comentei nos spoilers, né, que eu acho que a brutalidade foi um pouquinho demais, chegando a ficar meio desnecessária e gratuita, mas foi só em um pequeno momento em vários outros do filme que acabaram acertando. Então, eu amei esse filme, cara, com certeza o melhor filme do Wolverine, um dos melhores dos X-Men, se não o melhor. Também entraria na minha lista de melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Em muitos aspectos, como em tom e em temas mais obscuros, esse filme me lembrou demais o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o meu filme de herói preferido. Logan é um puta filme, gente, recomendo vocês assistirem ele agora, e a minha nota pra ele é de 9.6 em 10, eu achei sensacional. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e um favorito para me ajudar. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para mais reviews. Obrigado, gente, e até mais.